Fala, meu querido, fala, minha querida, na graça, firme com Jesus. Pastor Rian por aqui, e nós estamos trabalhando uma série muito importante, que são os fundamentos da fé cristã, os pilares iniciais para você ter uma base sólida daquilo que nós temos que viver aqui na Terra, aquilo que nós cremos e aquilo que nós seguimos como cristãos, como protestantes. E hoje o nosso tema é muito importante, que é evangelismo, é a grande comissão. Jesus, ele nos deixa uma missão. Quando nós reconhecemos ele como Salvador, quando nós aceitamos, quando nós pedimos para que ele venha morar em nós, nós também recebemos uma missão muito importante, que é pregar o Evangelho. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como eu vou fazer isso se eu sou tão novo na fé, se eu não sei quase nada? E uma das grandes belezas do Evangelho é a nossa missão de pregar o Evangelho com as nossas vidas. Para que não fique apenas as minhas palavras, eu separei dois textos que são muito importantes. E o primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 28, que vai dizer o seguinte, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, lá em Atos 1, o mesmo Jesus que deixou essas palavras, próximo de ele ascender aos céus, ele vai dizer o seguinte, em Atos 1:8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, ou em outras traduções, e até a última parte da terra. Esses dois textos, eles expressam o desejo do coração de Jesus. Jesus, por toda a sua trajetória terrena, ele fez uma coisa. Ele apontou para o Pai. Ele apresentou ao Pai para cada pessoa que se achegava próximo dele. E é interessante que ele deixa essa mesma missão para nós. Nós cristãos, como pequenos cristos, nós precisamos apresentar o Pai para as pessoas. O mesmo amor que nos alcançou um dia, hoje nós podemos ser instrumentos, cooperadores com Cristo para que esse amor também encontre e abrace outras pessoas. Quando a gente vai estudar o termo testemunha, é um termo que ele vem do grego, que significa martíria, mártir, que é morrer em defesa de algo. Então, quando Jesus nos impele, nos convoca, nos ordena a sermos testemunhas, é sobre defendermos o Evangelho a ponto de morrermos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente ali em Atos 8 a história de Estevão, um jovem missionário que prega para muitas pessoas, morre apedrejado e o testemunho dele se torna um instrumento para que outras pessoas, inclusive Saulo, venha a ter um encontro com Cristo futuramente. Quando Jesus nos chama a participarmos como cooperadores do reino em pregar o Evangelho, é sobre pregar o que se vive e viver o que se prega. É sobre uma construção no dia a dia de que tudo aquilo que eu sou ministrado, recebo da parte de Deus, eu também ofereço para os outros. Um autor, ele vai dizer que pregar o Evangelho é sermos nós, mendigos, partilhando o pão da vida. Quando a gente entende a profundidade das palavras de Jesus, as palavras de Brennan Manning, como essas, nós entendemos coisas muito importantes e fundamentais. O mesmo Cristo que nos abraça, ele precisa ser acessível para as pessoas através da nossa vida, através do nosso abraço. Não é sobre nós estarmos constantemente falando, mas sim, nós precisamos falar. Só que nós precisamos fazer com que os nossos comportamentos, as nossas atitudes reflitam Cristo. Não é apenas sobre nós postarmos na internet, mas sobre no dia a dia nós apresentarmos Cristo para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor. Cristo, ele precisa ser tão vivo dentro de nós. Nós precisamos mergulhar na identidade, na realidade de quem Cristo é, a ponto de nós sermos chamados de pequenos cristos, assim como os discípulos foram.
Assim como eles foram chamados de pequenos cristos, cristãos, nós precisamos ser incumbidos, nós precisamos receber esse título, mas não porque é moda hoje ser crente, ser evangélico. Não, é porque nós acreditamos, nós cremos e nós vivemos o Cristo. Pregar evangelho é muito mais do que nós termos uma cartilha do que falar, como falar. E isso é importante. É fundamental nós termos uma estrutura, uma bagagem, um método, o famoso plano da salvação. Mas é muito importante que você viva e você seja apaixonado e creia naquilo que você está falando. Se tem algo que não convence, são pessoas falando e trazendo discursos nas quais eles não acreditam. Então você precisa se agarrar na realidade de que Cristo, Ele vive, Ele reina, Ele te salvou e Ele é acessível para as pessoas. Agora, falando um pouquinho sobre método, o plano da salvação é uma forma muito clara de você apresentar o Evangelho. Primeiro você fala sobre a criação, você fala como foi formado todas as coisas. Depois você fala sobre a queda do homem, sobre o pecado original, sobre essa escolha, o livre-arbítrio, dando a possibilidade do homem negar a Cristo, se rebelar contra Cristo, contra Deus, e então o pecado ser instaurado na humanidade. Depois você vai trazer a promessa do Messias, você vai apresentar o Messias, o Salvador, Jesus, o Cristo, aquele que é o Cordeiro Pascual, aquele que vive e reina mais um dia, decidiu se entregar para que um sacrifício perfeito nos conectasse novamente com Deus. E então nós apresentamos a eternidade, que é uma vida conectada com Deus através de Cristo Jesus. Às vezes a gente decorar esse passo a passo é complexo, é desafiador, mas nós precisamos experimentar o perdão de Deus através de Cristo Jesus na cruz. Nós precisamos ter clareza de que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão perfeito ele veio. Nós precisamos ter clareza e nos agarrarmos à realidade de que sim, nós temos uma natureza pecaminosa, mas quando Cristo nos salva, quando nós somos regenerados com Cristo, nós deixamos essa natureza pecaminosa e nós agora participamos do corpo de Cristo em busca e vivendo santidade. E essa restauração, esse ministério da restituição, ele vem para todos e nós não podemos sermos egoístas e nos agarrarmos a essa verdade. Falando em verdade, às vezes a gente, quando se converte, a gente vai para uma posição de juiz, que a gente quer condenar todas as pessoas ao nosso redor. Mas o convite de Deus é, não vá para a cadeira de juiz. Você é réu e o advogado Jesus Cristo, ele já tomou o seu lugar. E nós precisamos fazer a mesma coisa, trazermos as pessoas para perto de Cristo, que é aquele quem pode salvar. Nós não temos essa capacidade. Nós, seres humanos, nós não temos a capacidade. Mas em Cristo Jesus, nós podemos apresentar, nós podemos ser um alto-falante do amor de Jesus e as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Lá em João 3,16, aquele trecho, aquele texto clássico, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto ele deve ser tão forte no seu coração que ele, não você só decore, mas você viva essas palavras e apresente essas palavras para as pessoas. Jesus ele não quer que a gente complique as coisas ao evangelizar. Ele quer que a gente apresente o mesmo Cristo que um dia ele apresentou com a própria vida. Ele quer que a gente seja simples na palavra, acessível na comunicação, para que as pessoas também conheçam. E é fato, às vezes a gente vai ter vergonha, às vezes a gente vai ter medo, vai se sentir incomodado no que as pessoas podem pensar, o que elas vão achar, mas o convite de Deus para nós é nós irmos por um nível além, nós rompermos com as nossas limitações humanas e experimentarmos da glória de Deus, do privilégio que é sermos mártires, sermos sacrifício vivo, que estamos dispostos a defender o Evangelho ao ponto de entregarmos a nossa vida. Jesus nos chama para isso, de maneira simples, evangelizar. Eu lembro que a minha primeira pregação na adolescência foi: ide até os confins da sua rua. E esse é o chamado para nós, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Como
evangelizando nosso vizinho, evangelizando nossos familiares, alcançando as pessoas na internet, fazendo da nossa vida um alto-falante para que a glória de Deus seja apresentada, para que o nome dele seja apresentado e para que essas pessoas tenham acesso a quem Jesus é e ao amor dele. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Nós nos aproximarmos dele a ponto de nós sermos transformados de glória em glória e termos um desejo de apresentar o Cristo que um dia nós conhecemos. E aí, você já sabia dessas coisas que eu compartilhei aqui? Você tem alguma dúvida sobre evangelismo? Escreve aqui nos comentários se você tem dúvidas sobre evangelismo, sobre como discipular alguém, que eu quero te ajudar a você ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer usar você para que outras pessoas conheçam o amor do Pai. Você sabe que eu não posso passar sem falar isso. Manda esse vídeo para alguém que precisa, que está começando na caminhada com Cristo. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso vai fortalecer o nosso trabalho, o nosso ministério, para que mais pessoas conheçam a Cristo. E a gente se vê na próxima.